gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, seja não só de falar num evento dessa magnitude, como também de retornar ao AB. Ou seja, foi aqui que eu surgi, né? Aqui que eu fiz minha vida profissional e eu só tenho boas lembranças. Inclusive foi nesse auditório que eu recebi a notícia que eu tinha entrado na lista. Então é uma coisa muito, muito marcante para mim. Mas eu escolhi o título da minha manifestação, ou seja, combate à criminalidade, o judiciário combate à criminalidade, mais como uma provocação do que necessariamente, mais como uma provocação. Há cerca de uns 4, 5 meses atrás, houve um evento no Superior Tribunal de Justiça, e o nome de um dos painéis foi justamente esse, o Judiciário combate à criminalidade. E eu fui escalado na oportunidade para falar. E eu, desde o primeiro minuto, eu já iniciei minha fala dizendo que eu não concordava com essa colocação. Simplesmente porque o judiciário não combate a criminalidade. O judiciário não existe para combater a criminalidade. O judiciário é um terceiro. Ele não é parte nem de defesa, nem de acusação. Ele não é parceiro de Ministério Público. Ele não é parceiro dos órgãos de investigação. Ele atua quando provocado, se provocado, e nessa condição ele simplesmente vai ponderar entre as razões de um e de outro e decidir quem tem a razão final. Então eu fico muito, muito triste quando eu vejo essa colocação, ou seja, esse título, né, o Judiciário combate a corrupção, dando a impressão de que o judiciário tem que agir, ou seja, botar uma armadura e uma espada e ir atacando aqueles que ele entende que são criminosos, que são corruptos, ou corruptores, ou corruptíveis. Né? É uma coisa que, ultimamente, isso tem acontecido e, infelizmente, essa sensação externa de que o judiciário deve atuar de forma ativa e, pior ainda, ele não atuando, ele é omisso, ele é leniente, é uma coisa que me incomoda muito. Daí o porquê desse nome dessa minha fala. Eu tenho algumas questões que eu fui separando, que eu sempre vou anotando e vou mais ou menos tentando nortear essa manifestação. O primeiro delas é justamente isso, ou seja, essa ideia que o judiciário, até por uma parcela de sua culpa mesmo, ou seja, deixou crescer, de que se existe hoje uma criminalidade devastadora no Brasil, o judiciário é o responsável por essa criminalidade. Ou seja, nós deixamos surgir aquela ideia de que a polícia prende e o juiz solta. Né? E isso nós tivemos a nossa parcela de culpa. Não só porque deixamos que isso acontecesse sem respondermos à altura, ou seja, sem nos manifestarmos, como também dentro do próprio judiciário, infelizmente, há setores que pensam assim. E setores que cada dia que passa ganham mais vozes, ganham mais espaço, ganham mais poder, fazem mais barulho. E isso é uma ideia que já está se tornando uma realidade. Ou seja, eu acho que todos nós aqui, vamos dizer assim, eu posso dizer, tem relacionamento com pessoas civis, né? Ou seja, pessoas que não são do meio. E vocês, e eu digo, eu principalmente, sou muito cobrado em relação a isso. Meu pai era juiz, eu tinha um tio que era desembargador, tive parentes advogados, tenho um primo que foi presidente da comissão de prerrogativas, e dentro da minha família, muitas vezes eu sou questionado em relação a isso, ou seja, meus próprios irmãos questionam e dão a entender de que eles não estão satisfeitos com o rumo que estão tomando. Ou seja, qualquer decisão de soltura é vista como um absurdo, como como o judiciário está sendo complacente com a criminalidade. Ou seja, ninguém pensa num todo, ninguém pensa no próprio caso concreto, e há uma ideia, infelizmente, de que a partir do momento que o Ministério Público ou a polícia aponta o dedo para alguém, ela está repleto de razão, de verdade. Ela eu não sei até por que nós existimos ainda, porque eu acho que no imaginário de muitas pessoas, eu acho que o Ministério Público podia investigar, acusar, condenar e aplicar a pena e estava tudo resolvido. Porque nenhum juiz pode absolver ninguém,
porque é tido como parceiro do criminoso, infelizmente. Então, eu não sei para que nós estamos aqui. Mas eu trouxe, ou seja, graças a Deus, eu já percebi que esse posicionamento não é esse posicionamento meu, ou seja, esse sentimento, até às vezes de frustração. Então, eu estou vendo o desembargador Nevington ali, eu acho que nós já conversamos muito sobre isso, e ele, de uma certa forma, eu acho que ele compartilha esse mesmo sentimento. Mas eu tenho visto ultimamente vários juízes e se manifestando também, ou seja, cansados de serem vidraças, ou seja, de serem atacados a todo e qualquer momento. Eu coletei aqui algumas falas, algumas manifestações, não só, são manifestações, inclusive, que eu acho até como de maior importância, em processos. Ou seja, eu separei uma fala do ministro Celso Mello, onde ele diz que em relação à atuação do judiciário, que há de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração de procedimentos que neutralizem as paixões exacerbadas dos agentes da persecução penal, em ordem a que a prevaleça, no âmbito de qualquer atividade investigatória e persecutória movida pelo Estado. Isso foi no inquérito 4435. O Dr. Bruno já fez uma referência ao ministro Neff, e eu acho que todos nós já lemos, relemos, ouvimos um trecho da decisão do ministro Neff, quando no HC, onde se discutia a liberdade do ex-presidente Temer. Eu acho que há muito tempo eu não tinha visto um juiz ser tão feliz nas palavras. Ele foi curto e objetivo e de uma extrema felicidade. E eu acho que nunca é demais repetir. Eu acho engraçado isso, que esse trecho que eu vou ler, a ministra Maria Tereza tem na porta do seu gabinete. Ela mandou enquadrar, e para servir como se fosse um guia. Diz o seguinte: manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer. É sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais. Aliás, é bom que se esclareça, ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não pode ser função do juiz. Juiz não enfrenta crimes. Juiz não é agente de segurança pública. Não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas. Cabem as garantias processuais a qualquer réu, rico ou pobre, influente ou desconhecido, e centenas, milhares de processos são nessa corte julgados para permitir esse mesmo critério a todos. O critério não pode mudar na imparcialidade judicial. Eu trouxe também, tem um trecho também do desembargador Ney Belo, mas senão a gente vou ficar aqui muito tempo. E eu, lendo agora, engraçado, são determinadas coisas que vão surgindo, quando eu vejo esse trecho final do ministro Neff, né, ou seja, são milhares de processos, rico ou pobre, influente ou desconhecido, eu só gostaria de fazer uma referência, que no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, só de habeas corpus e recurso em habeas corpus, recebeu mais de 60 mil processos. Esse ano, até o mês de setembro, nós já tínhamos alcançado esse número de 60 mil processos. Ou seja, a média de processo mensal estava chegando aos 5 mil. A média diária de habeas corpus que eu recebo é 40 e poucos habeas corpus. E eu acho engraçado falar que só o rico, só o privilegiado chega ao Tribunal Superior. Na verdade, a grande massa de processos são daqueles que são acusados de crimes, eu não vou dizer que crime banal, não é questão de menosprezar o fato de ser um crime, mas são crimes do dia a dia, né? São crimes comuns, como furto, roubo, estupro, latrocínio, homicídio, ou seja, esses são realmente, vamos dizer assim, os grandes clientes dos tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos crimes realmente de pessoas privilegiadas, né, pessoas com condição de contratar advogados, etc., mas isso dentro de um todo,
é uma quantidade ínfima. Tanto que a maioria dos processos hoje no Superior Tribunal de Justiça, tráfico está em primeiro lugar, roubo está em segundo lugar e homicídio está em terceiro lugar. Ou seja, mostra que a criminalidade ordinária é aquela criminalidade que atola os nossos tribunais. Ou seja, se isso existe já no Superior Tribunal de Justiça, eu fico imaginando que existe nos demais tribunais. Uma coisa que eu acho que tem que ser sempre ressaltada, e infelizmente é uma coisa que ultimamente tem sido colocada no segundo plano, é o fato de que o juiz ele deve obediência. É claro, ele sempre tem que agir de acordo com sua consciência. Mas eu acho que isso não é só o juiz, isso somos todos nós. Mas ele tem um limite, o limite dele é a lei e é a Constituição. O juiz não pode simplesmente por não concordar, eu não concordo com a prescrição, eu acho que a prescrição é muito elevada, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e simplesmente renegar o texto expresso da lei, aquilo que consta do nosso, aquilo que foi a opção de nosso legislador. Eu acho essa ideia de que o judiciário deve dar eco à opinião pública é uma ideia muito equivocada. Eu sempre falo que o juiz não pode ser emotivo. O juiz não tem o direito de ser emotivo. Não estou dizendo que o juiz não vai se influenciar pela circunstância, não vai se emocionar, não vai, muitas vezes, sofrer com aquilo que ele tem que decidir. Mas essa emoção dele, ele não pode deixar que isso influencie o seu dia a dia. Uma coisa é o cidadão comum, o cidadão normal, que não tem conhecimento do processo, não tem conhecimento da técnica do direito, não tem... se emocionar e pedir uma decisão, como eu falo muito, né, com fígado, né, ou seja, aquele negócio que vem das entranhas. Né? O juiz não pode fazer isso. O juiz tem um guia, o guia é a Constituição, o guia é a lei, ele tem que se pautar por aquilo. É claro, ou seja, nenhuma lei é absoluta. A lei, ela não consegue, eu sempre falo, ela não consegue atingir toda a nossa realidade fática. A realidade é muito mais criativa que o legislador. Então, evidentemente, em determinadas situações, você vai ter que interpretar a lei de acordo com aquela realidade fática. Isso faz parte. Até porque, muitas vezes, a própria lei ela tem um corpo impreciso. Né? Nós temos uma lei recente, que é utilizada de uma forma sem qualquer parcimônia, né? Ou seja, como se fosse a última das soluções, que é a questão da colaboração, da delação premiada, em que é uma lei completa, cheia de buracos, cheia de falhas, e que obriga, sim, o juiz a sair, ou seja, a criar um pouco, porque ele realmente está numa situação ali que falta a lei. Outra coisa que eu acho muito engraçado, e que aí eu falo novamente, foi um grande erro do judiciário, o judiciário trouxe para si um protagonismo que não é seu, ou seja, esse protagonismo de combate à criminalidade. Ele não é o responsável, como eu disse, primeiro que ele já não é o responsável, segundo, mesmo admitindo assim, de uma forma remota que ele tem a sua parcela de responsabilidade, essa responsabilidade sua não é uma responsabilidade exclusiva. Eu acho que o grande erro do judiciário foi deixar recair sobre seus ombros essa pecha de ser o único combatente da criminalidade, um combatente que se omitiu, que falhou. Eu acho que nós temos sem números de órgãos de controle que são parceiros, vamos dizer assim, admitindo a nossa participação nesse controle. E pior, são órgãos de controle que têm que atuar de forma preventiva. Eu sempre me pergunto, quando eu vejo esse escândalo da Petrobras, ou mesmo o escândalo do Mensalão, eu sempre me pergunto, peraí, e os órgãos de controle, onde eles estavam nisso tudo? Pelo que dizem, ou seja, a questão da Petrobras, foram 12, 13 anos de assalto aos cofres públicos. Eu falo, e a auditoria interna da Petrobras, a auditoria externa da Petrobras, Tribunal de Contas da União, CGU, eu fui advogado público, eu sei. Eu acho que alguns dos senhores devem ser ou devem ter sido, e sabe a dificuldade que é essa convivência com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o CGU, é um tal de pedir informações, você tem que responder tudo. E aí eu me pergunto, como é que essa coisa demorou 12 anos para ser revelada, e foi revelada de uma forma totalmente acidental? Né? Essa semana, no início da semana, eu estava em São Paulo, a gente falando, ou seja, Operação Lava Jato, é um posto aqui de Brasília que foi explodir lá em Curitiba.
uma coisa que quem é aqui de Brasília sabe, que era uma coisa até que era muito estranha, porque era o único posto aqui que não aceitava cartão de crédito, só aceitava em dinheiro. Só era abastecido em direito, ali em frente à torre de TV, perto do Meliá. Todo mundo conhece de Brasília, sabe esse negócio. E aí a coisa vai estourar em Curitiba, e daí puxa quando você vê Petrobras. Será que é porque a Petrobras fornece gasolina para o posto? Não sei. É a única lógica direta que eu vejo. Mas, de qualquer forma, o que me incomoda é isso, ou seja, essa responsabilidade isolada que o judiciário deixou recair sobre seus ombros, sendo que, na verdade, é uma responsabilidade, se existe ela, compartilhada. E que ninguém aponta o dedo, ou seja, apontando a responsabilidade também desses diversos órgãos de controle que devem agir, ou seja, claro, também na repressão, mas também, principalmente, uma forma preventiva. Eu realmente não entendo esse silêncio geral em relação a essas omissões, ou seja, Receita, Banco Central, TCU, CGU, etc. Nós temos as nossas falhas. Eu acho que muito me incomoda quando eu vejo em determinadas questões as pessoas só querendo apontar o dedo para os outros. Eu fiz aqui agora, ou seja, apontei o dedo para os demais órgãos de controle, etc. Mas eu não posso deixar de reconhecer uma responsabilidade do judiciário. O judiciário é falho, o judiciário não tem estrutura suficiente para enfrentar essa criminalidade, e eu acho, em especial, essa criminalidade moderna que está acontecendo. Eu acho que todas as pessoas falam, porque a Lava Jato, na verdade, Lava Jato, é um ponto fora da curva. Ela é uma realidade completamente distinta do que ocorre no nosso dia a dia. A Lava Jato tem uma vara exclusiva, ou seja, tem no Rio, tem em Curitiba, eu acho que tem em São Paulo, são varas exclusivas para cuidarem. Você tem uma força-tarefa dentro do Ministério Público, provavelmente dentro da Polícia Federal você também tem uma força-tarefa. Os crimes envolvidos nessa Lava Jato são crimes de grande monta. As pessoas envolvidas, em geral, têm condições financeiras de bancar grandes advogados. Em geral, a imprensa está em cima, ou seja, mais um controle, ou seja, muitas vezes, é claro, um controle falho, já que subsidiário por informações parciais, disponibilizadas pelos próprios órgãos de controle, pelo próprio Ministério Público, pela própria polícia. E aí você fica imaginando, bom, mas se funciona em Curitiba, por que não funciona no resto do país? Não funciona porque não tem estrutura. Não faz muito tempo eu li uma reportagem, já não sei mais, essas notícias vão surgindo, se era Brasília ou São Paulo, reclamando que a Lava Jato não andava com a mesma eficiência por falta de gente. E aí nós ficamos imaginando, porque a Lava Jato, nesse evento que eu tive em São Paulo, estava falando que a Lava Jato, na verdade, ela ultrapassa os limites da própria Lava Jato. A Lava Jato é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque, na verdade, é um sistema de investigação que foi criado, um sistema de atuação do judiciário que foi criado e que atingiu o Brasil inteiro. O fato de ser ministro superior do Tribunal de Justiça me permite ver operações semelhantes à Lava Jato que ocorrem todo santo dia pelo Brasil inteiro. Não só nas capitais, não só nas grandes cidades, não só no âmbito federal, mas também nas pequenas cidades, no âmbito municipal e no âmbito estadual. E muitas vezes essa justiça local não tem condições humanas, não tem condições técnicas. Quando eu falo justiça, eu estou falando não só a figura do juiz, mas eu estou falando a figura do perito, eu estou falando a figura do Ministério Público local, eu estou falando a figura da polícia local, de dar vazão à complexidade dessas questões. Isso é uma realidade, nós não podemos negar isso. Eu acho que uma das grandes, e eu vou falar um pouco mais à frente nisso, em relação a essa proposta de modificação que eu vejo, combate à criminalidade, e eu vou falar onde, ao meu ver, sem entrar no mérito da proposta, onde, para mim, é um dos grandes pecados. Mas o que eu vejo hoje é que o judiciário tem sua responsabilidade, sim. Eu tenho situações que os senhores não imaginam a dificuldade. Os senhores estão na linha de frente, sabem muito bem. Eu lembro até hoje de um caso, há uns 4, 5 anos atrás, envolvendo não sei se os senhores se lembram, talvez quem tenha, o pessoal da Bahia deve saber, que é o Cacique Babau,
que foi um acusado, era um índio que foi acusado de um homicídio, e ele foi preso dias antes de integrar uma comitiva que ia visitar o Papa. E por coincidência isso era a liminar, ou seja, o habeas corpus chegou para mim na quinta-feira antes do carnaval. Sem querer depreciar, quinta e sexta-feira de carnaval na Bahia já é carnaval, né? Ou seja, não estou querendo criticar, mas é uma realidade que a gente não pode fugir disso. Pois bem, e aí a liminar caiu, o habeas corpus caiu para mim, e eu concedi uma liminar soltando o cacique, mas impondo a ele uma prisão não era uma prisão domiciliar, uma prisão tribal, ou seja, ele poderia ficar no âmbito da tribo dele, ou seja, ele não poderia sair da tribo, ele poderia ficar naquele espaço. E aí era uma sexta-feira, era 5h30, 6 horas da tarde, eu estava em casa, e aí eu recebo uma ligação do próprio Ministério Público Federal, dizendo que a liminar não tinha sido cumprida. Eu falei, olha, eu não tenho muito o que fazer, né? Ou seja, a responsabilidade não é minha, eu dei a liminar foi comunicada, tem que ver lá na origem o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e falei com o presidente. E o presidente me deu um retorno dizendo, falou assim, olha, ministro, o que está acontecendo é o seguinte, o juiz responsável pela comarca, ele acumula, não são 2 varas, ele acumula 2 comarcas. As comarcas têm 100 e poucos quilômetros de distância uma da outra. E ele, na parte da manhã, fica numa comarca e na parte da tarde ele fica na outra comarca. E quando a sua decisão chegou, ele já tinha saído da comarca e já estava na outra. Ou seja, daí o porquê da impossibilidade de se cumprir aquela decisão de forma imediata. Então, essa é a nossa realidade, ou seja, uma realidade de comarcas pequenas, comarcas, às vezes, sem estrutura, em que raramente, às vezes, tem juízes titulares, vivem às custas de juízes substitutos, que chegam, passam, ficam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, tem um CNJ no cangote, ou seja, uma obrigação de mostrar serviço, e provavelmente eles acabam optando por aqueles processos mais simples. Não estou criticando, estou falando que se eu tivesse a mesma situação eu faria a mesma coisa, e só para dar vazão, para fazer número, para julgar. Então essa é a realidade, talvez, da maior parte da nossa justiça. Então o judiciário tem sim sua responsabilidade vamos dizer assim, nesse combate à criminalidade. Ele não tem uma estrutura suficiente para atender o que a sociedade exige dele hoje. Outra coisa que me preocupa muito, e sem criticar, mas já criticando, apenas discordando, nesse ponto eu faço de uma forma muito tranquila, porque eu já tinha feito isso anteriormente, e depois eu acabei aderindo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem maiores sofrimentos, que é a questão que foi decidida ontem, da liberdade, da possibilidade de comunicação de decisão por parte da Receita Federal, do encaminhamento das informações financeiras, era o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que essa troca de informações só poderia ocorrer com autorização judicial. O Supremo, já no primeiro momento, se posicionou de forma contrária, primeira e segunda turma, e nós, do Superior Tribunal de Justiça, aderimos a esse entendimento. E o que eu digo, o que me preocupa é justamente a ausência de controle, ou seja, não é questão de, eu quero criar um impedimento à investigação. Não, eu não vejo qual a dificuldade que tem em simplesmente se requerer o juiz de forma fundamentada e o juiz decidir de forma fundamentada o compartilhamento dessas informações. O que me assusta simplesmente é a inexistência de qualquer tipo de controle. Ou seja, quem tem as informações, quem vai manusear essas informações. Eu acho que nós temos que ter isso em mente, ou seja, o poder sem controle, ele é extremamente nocivo. Ele pode até, aparentemente, ser uma coisa positiva, uma coisa benéfica para a sociedade. Nós estamos combatendo a corrupção, etc. Está na mão de pessoas sérias, pessoas treinadas, pessoas concursadas, etc. Mas todos nós sabemos que isso no dia a dia não é bem assim e que, muitas vezes, aquele que tem um enorme poder na sua mão, sem qualquer tipo de controle, muitas vezes ele cede a uma tentação e acaba usando de forma indevida. Não existe aquele famoso ditado, né? Se você saber quem é alguém, basta dar uma caneta para ele, para saber, e aí ele vai se revelar. Bom, e aqui novamente eu vou recorrer ao ministro Celso de Mello, que justamente sobre isso ele diz: há parâmetros éticos jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes e pelas instituições do Estado.
Os órgãos do poder público, quando investigam, processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal. E disse o ministro Gilmar Mendes também. Uma maior restrição às liberdades civis e a expansão indevida do aparato policial são características típicas de políticas e regimes autoritários, que cabe ao Supremo, enquanto guardião dos direitos e liberdades fundamentais, coibir condutas que, em última análise, enfraquecem as regras do regime democrático e do Estado de Direito. Como eu tinha falado antes, ou seja, em relação à questão das propostas, ou seja, existe um pacote em discussão sobre a alteração da legislação penal e processual penal, de uma forma de aumentar e tornar mais efetiva o combate à criminalidade. Eu parto sempre há muito tempo que eu tenho falado, ou seja, eu sempre fui advogado, não era advogado criminalista, ou seja, passei a mexer com direito penal a partir do momento que eu cheguei no tribunal, mas o tribunal me permitiu uma visão realmente nacional do que está acontecendo. E eu sempre acho que a solução para o nosso direito, ou seja, a solução para o que acontece hoje nos nossos tribunais, não é a mudança legislativa. Eu sempre falo que a mudança legislativa ela vai permitir cada vez que você muda uma vírgula, você tem 5 anos de discussão sobre qual o efeito dessa mudança na vírgula. Ou seja, você muda a lei, aí você retroage, não retroage, o efeito, vai para aquele negócio todo, aquela confusão toda, o que o legislador quis dizer. Eu sempre acho que a mudança principal que nós temos que ter é de mentalidade. Ou seja, a mentalidade de todos os operadores do direito. É o juiz que tem que aceitar a jurisprudência dos tribunais superiores. É o advogado que tem que aceitar as suas limitações, ou seja, parar de entrar com... E aí eu aponto o dedo, sim, para a advocacia, porque eu recebo 40 habeas corpus por dia e, sem brincadeira, pelo menos uns 50% eu mato numa canetada só por serem inviáveis. Ou seja, o advogado critica muito os tribunais que não seguem a jurisprudência dos tribunais superiores, mas são os primeiros a atacarem as decisões que estão de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então eu tenho uma questão sumulada, tenho uma questão pacificada, já com uma jurisprudência reiterada no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do local ou o Tribunal Regional Federal utiliza aquele entendimento para decidir e imediatamente temos a habeas corpus lá batendo na nossa porta para discutir aquela questão já discutida e rediscutida várias vezes. Ou seja, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Então, como eu estava falando, é mudar a mentalidade do Ministério Público, ou seja, parar de pensar que a prisão sempre é a única solução. Ou seja, nós temos uma lei que permite um leque de opções. Ou seja, eu não tenho mais aquela situação antiga que era ou prender ou soltar. Eu posso prender, eu posso soltar, eu posso impor restrições, e eu tenho que utilizar esse mecanismo que a lei me oferece. Ou seja, o Ministério Público tem que ter, muitas vezes, a sensatez de verificar que, naquele caso, a prisão a prisão não precisa ser prisão. Eu posso restringir simplesmente alguns direitos do investigado, que já vai atender às minhas necessidades. E o juiz tem que ter a coragem de chegar simplesmente e dizer, não, você está pedindo demais. Eu acho que sim, pode ser uma restrição, mas não a prisão necessariamente. Ou seja, ele tem que parar de ter aquelas decisões chapadas, padronizadas, em que a gente percebe isso no tribunal nitidamente. O desembargador Neves não deve ver isso, que você vê aquelas decisões que é tudo a mesma coisa. Tráfico de drogas, eu já sei, é um crime que assola a sociedade, responsável por outros crimes, como roubo, furto, receptação, homicídios, etc. Eu já sei direitinho aquele negócio todo. É uma coisa impressionante. A mesma fundamentação, seja para um tráfico de 3, 4, 5 quilos, seja para um tráfico de 30 gramas. A fundamentação é a mesma, não muda, é a mesma coisa. Então, eu acho que o que falta no momento é uma mudança de mentalidade de uma forma que a gente torne efetiva a justiça. Eu não vejo como você dizer que o aumento de pena ou o fim da prescrição, ou o aumento do período prescricional vai tornar a justiça mais efetiva se eu tenho num país que 90% dos homicídios não são desvendados. Ou seja, é evidente. Ou seja, não adianta eu botar o homicídio agora são 50 anos, não vai alterar em nada a situação se eu não consigo pegar o homicida. Se eu não consigo aquela pena de 20 anos, se eu não consigo impor aquela de 12 anos, eu não consigo impor a pena de 12 anos porque eu não sei quem é.
E eu vejo isso no meu dia a dia, que a grande maioria dos homicídios não são desvendados, são prisões em flagrante. Ou seja, a capacidade de investigação do Estado é zero. É zero. Né? Quantas pessoas são mortas no Rio de Janeiro, quantas pessoas são mortas em Brasília, quantas pessoas são mortas em São Paulo, quantas pessoas são mortas em Belo Horizonte, todos os dias, e quantas pessoas são levadas à justiça. Isso não existe. Então, eu acho que antes de pensarmos em aumentar a pena, em criar dificuldade de progressão, nós temos que tornar a justiça mais efetiva, e a justiça mais efetiva é a justiça que funcione, que efetivamente funcione. E para ela funcionar, ela tem que ter gente, tem que ter estrutura, tem que ter material humano, material operacional, tem que ter computador, tem que ter livro para o juiz pesquisar. Eu não posso ficar na dependência de fazer uma perícia e demorar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano para ver uma perícia. Eu não posso ter uma carta precatória que eu encaminho e demora 6 meses para ser cumprida, quando é cumprida no prazo de 6 meses. Eu não posso ter um cartório sob herbário de trabalho e mandar uma notificação para o endereço equivocado. Eu não posso ter uma audiência suspensa porque o promotor não foi, ou porque eu não consegui cambiar o preso do presídio para a vara porque não tinha escolta. Eu não posso fazer, não adianta nada, não adianta eu mudar os prazos, mudar a lei, não adianta. Se eu não resolver esses problemas do dia a dia, esses problemas básicos, a justiça não vai se tornar efetiva. E não se tornar efetiva, o quanto da pena, a prescrição, isso é irrelevante. Pelo menos é a visão que eu tenho. Que precisam algumas alterações pontuais? Precisa, ou seja, é que eu sempre falo, a realidade ela é muito mais rápida, ou seja, a gente tenta alcançar. Então é claro que vira e mexe, nós vamos ter que nos adequar, fazer alterações, de modo a nos aproximar um pouco da realidade. Mas o que me incomoda é que todo o foco só se dirige a essa questão, ou seja, vamos aumentar penas, vamos criminalizar, vamos diminuir os direitos, vamos diminuir o recurso. É muito engraçado. Por exemplo, agora que se defende ou seja, até o Supremo mudou o entendimento, mas a discussão legislativa, ou seja, a possibilidade do início do cumprimento da pena após o julgamento da segunda instância, e no caso do júri, após a primeira instância, você discute isso e a preocupação que você tem é justamente a de diminuir a quantidade de recursos, ou seja, quando você vai ter justamente querer acelerar a execução de uma decisão, que você vai atingir o princípio, o maior bem de qualquer cidadão, ou seja, na verdade o segundo, que o primeiro é a vida, mas o segundo é a liberdade, você vai querer então que essa decisão seja tomada de uma forma célere. Nesse momento a gente fala, não, o cidadão tem um direito a um processo célere, então nós vamos acabar com os recursos, nós vamos fazer isso. Eu percebo nitidamente, muitas vezes, num processo que o juiz não autoriza uma determinada prova com o argumento, mas se eu for autorizar isso aqui, vai ser uma perícia, essa perícia vai demorar 2 anos para ser feita. E aí, como é que eu faço? Daqui a pouco eu vou ter que soltar por excesso de prazo. Então é mais fácil eu dizer não. Aí você vai dar espaço para discussão, cessamento de defesa, tal, aquela coisa toda. Então eu acho que nós temos que ter essa preocupação, uma preocupação que não existe hoje. Ou seja, uma preocupação de modificar a estrutura do judiciário. Quando eu volto a falar, eu falo do judiciário, eu falo de todos esses atores envolvidos com a justiça criminal, desde o advogado, passando pelo Ministério Público, chegando ao juiz, o serventuário, oficial de justiça, o cartorário, etc. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar, ou seja, mais uma visão geral do que eu estou percebendo, do que está acontecendo, lamentar essa ideia que muito me incomoda realmente de que o juiz é um combatente da criminalidade, a impressão infeliz que nós temos hoje de que o juiz deve simplesmente ser um parceiro do Ministério Público, ser um parceiro da polícia e se limitar a dizer sim, amém, a tudo aquilo que lhe é apresentado. Acho pelo contrário, o papel do juiz é ser o filtro, é ele que vai examinar, é ele que vai controlar a atuação dos poderes de investigação. Cabe ao juiz fazer esse filtro. Desde que eu cheguei no tribunal, me bato muito com isso. Ou seja, naquelas decisões que autorizam, quebra-se de sigilo, etc. Para mim, incomoda muito eu perceber
que simplesmente se admite a fundamentação per-relacione, ou seja, se reporta as razões apresentadas pelo Ministério Público, tanto eu acho que o juiz tem que fazer um controle, um filtro, ele tem que analisar aquela situação, ele tem que verificar, tanto é que várias e várias vezes nós nos deparamos tempos depois com erros crassos, erros violentos. Eu tive gente da minha relação pessoal que foi investigada por erro de sobrenome. Ou seja, era fulano de tal, fulano da Silva, e, na verdade, quem estava sendo investigado é o fulano de Souza. E aí vai o erro e o juiz não fiscaliza, não controla nem nada, a pessoa tem seu controle, seu sigilo telefônico quebrado, tem seu sigilo fiscal quebrado e, pior, tem sua prisão decretada. Então, isso a gente acontece todo dia. Então, mais ou menos era isso. Eu agradeço mais uma vez a presença, de essa oportunidade. Desculpe se eu me exaltei em alguns momentos, que eu acho que chega um ponto que a gente acaba aproveitando esses momentos para fazer uma espécie de um desabafo, né? Ou seja, nós estamos no dia a dia, ou seja, ontem eu estava pensando que eu decido hoje no Superior Tribunal de Justiça coisas que eu já decidi há 8 anos atrás. Há 6 anos e meio, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o regime fechado obrigatório na questão do crime hediondo. E hoje, não é exagero, todos os dias eu concedo liminares suspendendo o regime obrigatório em crimes hediondos. Todos os dias. E o fundamento dos estados é a lei que já foi declarada inconstitucional e o sentimento de não concordar com a posição adotada pelo Supremo. O Supremo decidiu essa questão no controle difuso, o Supremo decidiu isso por maioria, eu não estou obrigado a me submeter a esse entendimento. Ou seja, isso eu já estou no tribunal há 8 anos e meio, desde que essa decisão do Supremo tem 6 anos e meio, 7 anos, há 6 anos e meio, 7 anos que eu decido a mesma coisa. Ou seja, nós não conseguimos ir para frente. Infelizmente, as discussões são as mesmas, as questões postas para a nossa análise são as mesmas. Muito obrigado.